Meus queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, por sua graça e grande misericórdia, nos colocamos aqui com temor e tremor, cônscios de que não temos absolutamente nada de nós mesmos, que dependemos total e inteiramente dele, por sua graça, para a glória do Senhor Jesus Cristo. É o centro deste culto. No poder do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir o livro santo do Senhor em Isaías, no capítulo 55. Conforme a sequência que nos propusemos fazer deste livro, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Isaías 55, versos de 1 a 7. Com interesse, atenção, vigiando para que a mente não divague, saia do texto, mas prenda sua atenção ao texto com diligência. Vamos ouvir esta leitura. Isaías 55, de 1 a 7. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Até aqui que Deus aplique sua bendita palavra. Queira, por sua graça, aplicar sua bendita palavra no nosso coração. Vamos orar, curvemos nossa fronte. Ó Senhor Deus, único e verdadeiro Deus, estamos aqui reunidos em teu nome, prestando culto, como é devido. E agora chegou o momento da profecia, o momento de ouvirmos a tua voz, o momento maior no culto, como o Senhor mesmo estabeleceu na tua palavra. E, Senhor, suplicamos que o Senhor queira, por tua graça, nos abençoar. Falar ao nosso coração. Sabemos que isto é graça, misericórdia, graça, favor imerecido da parte do Senhor, porque nós não merecemos.
temos pecado contra ti, como já oramos, confessando. E é justo que o Senhor simplesmente vire as costas e não nos abençoe. Mas, Senhor, nós imploramos, clamamos, por amor do teu nome, pelas tuas muitas misericórdias, que não tem fim, porque o Senhor se arrepende do mal e não nos retribui consoante os nossos pecados. Oh, apieda-te de nós, Senhor, e queira nos abençoar. Esse é um texto tão rico, tão maravilhoso, tão extraordinário. Mas sabemos que, Senhor, nada poderemos usufruir dele se o teu Espírito Santo não nos abençoar. Queremos mais do que simplesmente discurso, explicação. Queremos unção, graça, poder, manifestação de Espírito e poder, enquanto a tua palavra é pregada. E, Senhor, tudo isso pedimos não para a nossa glória, não para a glória de homem algum. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Senhor, que tu queiras nos visitar, queiras vir e aplicar a tua palavra ao nosso coração, que ela se nos adiante, que ela opere em nosso coração com poder e nos converta, tirando tudo o que há de mal, de ruim, nos humilhe, nos jogue ao chão, com boca no pó, clamando pela tua misericórdia. Que Cristo, em toda a sua glória e misericórdia, seja descortinado diante dos nossos olhos. A tua graça maravilhosa flua e seja derramada sobre nós de forma poderosa. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta noite, nesta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. Meus irmãos que estão nos acompanhando, ouviram a exposição da palavra de Deus, quando, de forma extraordinária, o profeta traz a revelação do sofrimento do servo sofredor, que é Cristo, no capítulo 53. Sua morte vicária em favor do seu povo, derramando o seu sangue precioso para a redenção do seu povo. No capítulo 54, o Senhor fala especificamente da sua igreja. Que transpõe os limites étnicos de Israel para todas as nações. E fala da salvação dos gentios. Neste capítulo 55, o profeta, pelo Espírito Santo, expõe um plano glorioso e eterno de Deus em forma de uma aliança eterna, que o Senhor firmou. E as promessas desta aliança como uma herança dos santos, dos eleitos, daqueles que Deus amou antes da fundação do mundo e predestinou para a sua glória. Como foi posto no capítulo anterior, capítulo 54, o verso 17, você se lembra, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo,
tu a condenarás? Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ele está falando de uma herança que foi estabelecida, firmada na eternidade em forma de aliança eterna, que pertence a estes que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E é firmado então nesta aliança eterna, neste amor eterno, que o Senhor, através e por instrumentalidade do profeta, faz um apelo que ecoa de todos os lados a todos, mas que é sabido vai alcançar o coração destes que são filhos desta aliança, que são herdeiros nesta aliança. É um apelo da graça, um apelo irrecusável, mas que nós sabemos, até hoje, ele tem sido aceito por esses que são do Senhor e recusado por aqueles que não são do Senhor. E, novamente, esse apelo vai ser ecoado hoje aqui. E eu sei que alguns irão crer, ouvir, atender pressurosamente a esse apelo, mas outros não irão. Então eu vou tratar destes versos até o verso de número 7, sobre esse tema, um apelo irrecusável. Nós vamos aqui ter alguns tópicos que eu diria, não, como não de costume, excedem os 3 pontos. Eu, pelo menos, seguindo o texto, tive que obedecer 4 pontos. É um apelo, primeiro, livre, gracioso a todos para usufruírem dos benefícios deste Evangelho da Graça. Segundo, um apelo insistente para vida em Cristo. Terceiro, um apelo abrangente que vai até os gentios. E por último, um apelo de arrependimento urgente, com uma promessa graciosa, maravilhosa de perdão. Vamos ver. Primeiro, um livre e gracioso apelo a todos para usufruírem dos benefícios do Evangelho da Graça. Os versos 1 e 2 nós vemos assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deletareis com finos manjares. Bem, a primeira coisa que vemos aqui é o que é chamado pelos teólogos a livre oferta do Evangelho. Veja, a todos vós. Há uma grande celeuma sobre isso. Com relação a se o Evangelho deve ser oferecido a todos. Especialmente os teólogos apologetas, eles acham que não, que numa linha, a linha do Dr. Clark especialmente, pensa assim: Deus não ama a todos, Deus ama somente os eleitos.
Então o evangelho deve ser oferecido somente a esses eleitos, e eles recusam o que nós chamamos de livre oferta do evangelho. Mas a nossa linha puritana, dos teólogos puritanos, nós cremos firmemente que Deus manda que preguemos o evangelho a todos, e que há uma compaixão da parte de Deus mesmo para com os não eleitos. Claro, não é o amor salvífico, mas é uma compaixão, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra de Deus. Ele abençoa a todos, justos e injustos, derramando chuva. Sendo assim, é vontade do Senhor que nós proclamemos o evangelho a todos. Por isso, nós temos aqui esta livre oferta do evangelho a todos vós que tendes sede. Se nós abrimos a palavra de Deus, eu vou ter que ver alguns textos, se você quiser seguir comigo. Lucas, capítulo 14, versículo 21. Nós vemos assim, é parte de uma parábola. Haveria um casamento, então o dono da casa mandou que convidassem os vizinhos, as pessoas ilustres, pessoas que viessem. E então os servos foram para convidar, e cada um deu uma desculpa e não quis vir para o casamento, para a festa. Verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Veja, o Senhor está se referindo àqueles judeus orgulhosos, soberbos, fariseus da sua época, em especial, que se achavam religiosos, santos, e que podiam se dar ao luxo de recusar o convite da graça de Deus. E então o Senhor manda os seus servos que vão aos becos e valados e tragam os mancos, os aleijados. Essa é uma expressão para mostrar o propósito de Deus de alcançar os gentios, que eram considerados cães imundos. Indignos. E o Senhor Jesus está mostrando, com esta parábola, que a oferta do evangelho é para todos. Principalmente para aqueles que se sentem os mais miseráveis e indignos pecadores. Ele diz: eu não vim buscar justos. Os sãos não precisam de médicos. Eu vim para buscar os que se acham realmente pecadores, injustos, e conceder a eles arrependimento. Então, a oferta do evangelho é para todos. Não importa o quanto você se acha pecador, indigno. Na verdade, é melhor que se ache mesmo,
o mais indigno possível. É muito triste nós encontrarmos pessoas que não se acham pecadoras. Mas existe. Pessoas que dizem, bem, eu sou pecador, mas tem gente pior do que eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, tal, procuro fazer o bem, ajudar. Essas pessoas nunca foram visitados pela graça do arrependimento. Estão cegas e elas não podem ver a sua condição miserável. Porque aos olhos de um Deus santo, elas são menos que nada, vermes, podres, indignas, filhos de Adão, de uma raça maldita e condenada. Mas, meus queridos, Deus quis salvar pecadores. Deus quis salvar pecadores e estabeleceu, manifestar a sua graça salvadora na pessoa do seu Filho bendito. Manifestar um sangue, não de touro nem de bode, mas um sangue divino, sangue do seu próprio Filho, como de cordeiro imaculado, sangue de Cristo, que a Bíblia diz que tem poder para nos purificar de todo pecado. E ordenou pregar a todos, é a livre oferta do Evangelho. Quem tem sede, quem se acha necessitado, quem está consciente da sua miséria e pecado e da sua condenação, então venha, não importa a sua condição, o Evangelho é pregado a todos, nos becos, nos valados, para coxos, aleijados, pecadores indignos, gente da pior espécie, não importa quantos ou quais pecados, não importa quão fundo é o poço que você está, a graça do Evangelho é como água que derramada procura os lugares mais baixos. É assim a graça de Deus procurando miseráveis pecadores no mais profundo do poço da miséria humana. Vinde às águas. O convite é feito para usufruir das abundâncias oferecidas por Cristo no Evangelho. Essa água, leite, pão, tudo que é essencial para a vida é oferecido no Evangelho. Aqui nós temos o Evangelho de Cristo, aqui nós temos o Espírito Santo, aqui temos uma mesa colocada pelo Senhor de abundância de vida, de satisfação plena. Que o pecador mais vil pode usufruir e se satisfazer todos os anseios profundos da sua alma. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. O que significa, meus irmãos? Graça sobre graça. Veja, sem dinheiro, sem preço, sem obra alguma. É de graça, pela graça.
A oferta do Evangelho é absolutamente gratuita, porque já foi pago um preço caríssimo. A vida do próprio Deus foi entregue por nós. Por isso que de graça recebemos, de graça damos, e também Deus oferece gratuitamente o Evangelho, sem preço, sem dinheiro, sem preço. Porque é de graça, embora tenha custado mais do que dinheiro a vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas aqui nós temos graça sobre graça, como está em João, no capítulo 1, versículo de número 6, descrito: houve um pouquinho, 16, desculpe, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ele está se referindo a Cristo sendo oferecido, e tudo que há nele de glorioso, salvação, a sua multiforme graça é oferecida ricamente a todos nós. Então nós temos aqui um livre e gracioso apelo a todos para usufruírem dos benefícios do Evangelho da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui nós temos o sola gratia, da doutrina reformada, de forma clara sendo aqui apresentada. É pela graça eterna e soberana de Deus que pregamos esta livre oferta do Evangelho a todos, miseráveis pecadores, em todos os lugares, em toda parte. Um convite de Deus, da graça, para que venham e se deleitem em todas as riquezas preciosas do Evangelho, conforme é oferecida em Cristo Jesus. A segunda coisa que temos é um apelo insistente para a vida em Cristo. O verso 3 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Meus irmãos, percebam que ele está aqui falando da pessoa do Messias. Ele relaciona a pessoa do Messias a Davi porque é bem conhecido que o Messias seria filho de Davi. A aliança que Deus fez com Cristo na eternidade em favor dos eleitos é representada agora no tempo e no espaço, na história da igreja, como feita com Davi. Porque Davi é tipo de Cristo. Davi representa Cristo. Então as fiéis misericórdias prometidas a Davi, na verdade são fiéis misericórdias prometidas a Cristo, que é a sua igreja, que são todos os eleitos, que serão salvos pela graça. Deus firmou uma aliança com seu Filho que diz respeito a todos os que creem, a todos os que virão a crer, a todos aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo. Esta aliança
é apresentada em forma de pregação do Evangelho. Quando Cristo mesmo fala e chama os seus, aqueles que o Pai lhe deu, pelo próprio nome. Mas é preciso que eles ouçam. Então a exortação é: inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Então nós temos aqui um convite que é feito com total impossibilidade de acontecer. Porque esse apelo e convite está sendo feito para pecadores mortos em delitos e em pecados, que não têm qualquer condição de ouvir nada, nem de inclinar para ouvir, nem de ouvir nada. É a mesma coisa quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Daí depois ele mesmo diz: ninguém pode vir a mim se do Pai isso não lhe for concedido. Mas o convite está sendo feito. E por Deus mesmo. Como é que Deus faz um convite para que pecadores mortos em delitos e pecados se inclinem e ouçam e venham a Ele, se eles não podem vir? A única resposta, meus irmãos, é que este convite, este apelo, é feito contando como uma ação extraordinária, miraculosa, sobrenatural, que vem da parte de Deus pela pessoa do Espírito Santo, operando nos corações daqueles que são de Deus. Jesus disse: por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. João capítulo 8. Mas se são de Deus, vão ouvir. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por uma obra graciosa, sobrenatural e poderosa do Espírito Santo, o que nós chamamos de vocação eficaz, ação poderosa do Espírito Santo, regenerando, vivificando o pecador e abrindo os seus ouvidos para que ele ouça a voz do seu pastor, do seu Salvador, de Cristo, e venha. Por isso, nós não esperamos nada de homem nenhum. Aqui está a diferença do Evangelho da Graça e do Evangelho comum dos homens. Aqui está a diferença da pregação evangelical da igreja hoje e a pregação dos reformados. Aqueles que são reformados e que creem na soberania de Deus, na salvação, e creem como a palavra de Deus ensina, que é Deus soberanamente quem salva, que a salvação está nas suas mãos, que pecador algum pode tomar qualquer decisão, ele está morto nos seus delitos e pecados, que ensina que o seu livre-arbítrio está escravizado pelo pecado, e portanto ele não pode nem compreender as coisas espirituais, porque ele está morto, ele é natural, ele não entende nada das coisas espirituais. Eu estou pregando aqui o Evangelho da Graça e não estou esperando de forma alguma lhe tentar
comover para que você queira. Eu estou pregando pela fé, confiando que Deus, na sua soberana graça, no seu poder, sua vontade soberana, na manifestação do seu Espírito Santo, que Ele há de fazer a obra e que a sua palavra não voltará vazia. Minha confiança não está em você, está em Deus e na sua palavra. Espírito Santo há de operar na vida dos que são seus, porque aqueles que não são de Deus não vão nunca ouvir, nunca se inclinarão para ouvir, nunca virão a Cristo, porque Deus não os trará. Por muito tempo eu fui um pregador arminiano. E eu pregava do ponto de vista de que as pessoas é que eram sensibilizadas, convencidas, a depender da minha argumentação, até entusiasmo na pregação, ou qualquer outro artifício que eu pudesse usar para comover e conquistar pessoas que pudessem tomar a decisão por Cristo. E até cedia alguma fórmula que pudesse, como um truque, levar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo. E que isto era válido, desde que a pessoa tomasse uma decisão por Cristo. Eu costumava dizer, eu estou disposto a fazer o que for preciso para que pessoas se decidam por Cristo. Se for preciso plantar bananeira no púlpito, eu vou plantar. Eu cheguei a dizer isso. Eu estava totalmente enganado. Porque as pessoas que eu consegui que viessem no apelo à frente, nas mensagens que eu preguei deste ponto de vista, vieram exatamente por causa do truque, ou por causa da forma como eu preguei, ou por causa das tentativas de sensibilizar que deram certo. Mas isso não quer dizer conversão de forma alguma. Pessoas à frente, sensibilizadas, algumas bem sensibilizadas, outras de forma alguma sensibilizadas, mas que estavam interessadas, querendo alguma coisa, e que voltavam para os seus lugares, e na sua absoluta maioria, não lhes mudava absolutamente nada, a vida continuava como sempre. E se alguém ficasse na igreja, então, eram pessoas que fizeram adesão à igreja, mas sem transformação. Então, descobri que eu estava malhando em ferro frio. E que pregava, e gente, mais gente vindo à frente, e não havia mudança substancial, verdadeira, em termos de vida nova, santidade, qualidade de vida cristã, na igreja. A igreja inchando por causa desse tipo de pregação centrada no homem, desse tipo de evangelização. E a qualidade espiritual, a vida da igreja, um fracasso. Não mudava nada. E ninguém via glória nenhuma do evangelho nesses resultados. Foi quando Deus abriu os meus olhos para ver que esse tipo de pregação do evangelho ou de evangelização era patinar e não ia a lugar nenhum. E pior, que isso comprometia a glória da cruz de Cristo. A obra de Cristo. O evangelho estava sendo vilipendiado, zombado, desprezado. E eu não podia continuar assim.
Foi duro mudar. Especialmente até onde eu já tinha alcançado, humanamente falando, em termos de prestígio e de glória. Billy Graham, do Brasil. Cruzadas. E agora dizer, não posso mais continuar assim. E eu tive que escolher entre a glória dos homens e a glória de Deus. Não foi fácil. Desmarcar os cruzadas. Dizer no telefone para as pessoas, olha, eu posso fazer a cruzada só se eu não fizer apelo nenhum. Ah, mas aí não é cruzada, né? Bom, é cruzada, pode ser. Tentando convencer nada, ninguém quis. E então, abrir mão de tudo. E começar a pregar o Evangelho da Graça. Sem fazer apelo nenhum, apelo na pregação. Mas mostrar claramente que as pessoas não podem tomar decisão alguma se não for por uma ação graciosa e poderosa do Espírito Santo. Isto na hora de Deus, não na minha hora, nem na sua hora. E veja, ele diz assim, porque gastais o dinheiro naquilo que não satisfaz? Por que gastais o dinheiro naquilo que não satisfaz? No verso 2. Eu devo voltar a isso, porque aqui está a expressão que denuncia o que é pragmatismo. Quer dizer, pessoas gastando dinheiro e esforços naquilo que não vai satisfazer, que não vai trazer resultado efetivo espiritualmente falando. Porque o pragmatismo é uma filosofia que diz assim, se dá resultado, se funciona, é legítimo, é verdade. E então as igrejas aderiram a isso, para encher as igrejas. E esse é o resultado que eles têm obtido. As igrejas estão cheias, porque usaram verdadeira, é mudança de vida, é novo nascimento, é tirar a gente das garras do diabo, é trazer do império das trevas e transportar para o reino do amor de Deus, do Filho do amor de Deus. Conversões. Por que gastais o dinheiro naquilo que não satisfaz? É pela graça de Deus, mediante a fé, e é uma obra soberana de Deus, na sua hora. Os pecadores vão inclinar o ouvido quando Deus curar o ouvido deles, quando Deus mover a vontade deles. Vontade altiva, que comovente se prostrará ao seu Senhor. Quando Deus operar o milagre glorioso da conversão. Quando o Espírito Santo, pelo seu poder irresistível, regenerar os corações. E tudo isso, meus irmãos,
da habitação e do tempo de Deus, que Deus estabeleceu. Mas os nomes estavam todos lá neste livro. Livro que foi melado e molhado com o sangue do Senhor Jesus na eternidade. Quando ele tomou aquele livro, chamado Livro da Vida, é dito que ele morreu. E o seu sangue foi derramado. Eu posso imaginar que o sangue foi manifesto, envolvendo aquele livro, que passou a ser chamado Livro da Vida do Cordeiro. E o sangue dele foi conhecido na eternidade. Antes que houvesse mundo, antes que Deus criasse cada anjo, cada coisa do universo e cada homem, antes, o sangue de Cristo foi conhecido na eternidade. Isso é importantíssimo, você precisa crer nisso. Porque o evangelho não começou aqui agora, no tempo e no espaço, quando Cristo veio, Deus resolveu o plano B, nada disso. Evangelho, salvação de pecadores, já havia sido determinado e preparado na eternidade, antes que o homem fosse criado. Deus já sabia que haveriam de pecar, já tinha determinado a redenção de um povo que ele escolhera, pela sua graça, beneplácito e sua vontade somente. E ele registrou o nome deles no livro da vida. E o que é maravilhoso é que ele escreveu cada nome, claro, pela sua presciência, conhecendo cada um deles perfeitamente. Aí as pessoas dizem assim, então entendi. Ele viu que a pessoa ia aceitar e escreveu o nome no livro da vida, não é, pastor? Não. Não houve nada que Deus tenha previsto em você que pudesse comover o seu coração. Nenhum ato de bondade, nem disposição de aceitar. De jeito nenhum. Ele viu morto em delitos de pecado, inimigo dele, com sua vontade completamente contra ele, contaminada pelo pecado, ofendendo a ele todos os dias. Ele viu você assim. Ele previu pela sua presciência, ele conheceu você, inimigo dele. Aí está a glória do amor eterno de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus salva ímpios, todos ímpios, pecadores. Deus previu a sua miséria, seu pecado, mas por graça. Graça quer dizer favor imerecido, grande misericórdia, amor. Ele lhe escolheu. Não tem explicação. Pode ser que na eternidade a gente tenha alguma explicação ou venha compreender alguma coisa da eleição. Mas para mim não fará diferença. Eu sei que o seu amor foi sua graça e misericórdia que me escolheu. Mesmo ele me conhecendo como indigno, miserável, pecador, por graça e misericórdia, ele escreveu meu nome no livro da vida, e de milhares de outros pecadores. E é assim que estes pecadores que ele escolheu vão inclinar o ouvido, vão dar ouvidos, vão crer por sua graça e misericórdia. Olha, não vai sobrar nunca nada para você, para nenhum de nós. O que vai nos levar a glorificar mais a Deus
é o enigma do seu amor para com miseráveis, inimigos e ofensores dele, como você e eu. Como ele diz de Israel: eu lhe vi revolvendo-se no seu sangue e lhe amei. É assim que Deus vê pecadores e faz o convite para que se inclinem e ouçam. E então, por causa desta aliança maravilhosa, você vem. Por isso, toda glória, toda exaltação, gratidão a Deus por sua graça infinita. Se você é um eleito do Senhor, você vai se inclinar, vai inclinar o ouvido, vai ouvir. Se você é parte desta aliança eterna, você virá a Cristo. Você virá. Porque Deus não falha nos seus propósitos eternos. Não existe plano B, é o plano do Senhor, que nunca falhou e nem vai falhar. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. E lá em Isaías, capítulo 53, verso 11, diz assim: ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Isso quer dizer que nenhuma gota do seu sangue foi derramado em vão. Todos por quem ele morreu, segundo a aliança eterna e o propósito eterno de Deus, todos serão salvos e ele ficará satisfeito. Por isso, a pregação da cruz, a cruz não é uma possibilidade de salvar pecadores. Não! A cruz salva, salva, salva pecadores. Salvará todos por quem ela foi levantada. Jesus diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. É salvação universal? Não. É salvação dos seus eleitos em toda parte. Estes serão atraídos, estes virão. A cruz salva. O terceiro, nós temos a abrangência desse apelo, que vai até os gentios. Veja os versos 4 e 5. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. Meus irmãos, aqui está um texto precioso, mostrando o plano e o propósito soberano de Deus, que era a salvação dos gentios. Os judeus, até aqui, pensavam que a salvação era só para os judeus. Não era para gentio algum, só para judeus, com exceção de algum que Deus quisesse aderir e trazer para Israel. Mas os gentios, não. Aí Deus levanta Isaías, que é o profeta que mais pregou a respeito da salvação dos gentios. Alguns dizem que é o quinto evangelho, o livro de Isaías, porque ele é tão claro a respeito desse propósito de Deus, de trazer à mente dos judeus aquilo que Deus havia dito já a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel, como nação, tem sua razão de existir por sua instrumentalidade de levar a salvação a todos os povos.
Eles não entendiam e não compreendiam isso. Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Mas aqui vem Isaías e diz: não. Chamarás, eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos, eis que chamarás uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque este te glorificou. Nós aqui somos, nós somos gentios, nós estamos aqui, nós somos a nação que Deus escolheu e que fez crer no Senhor Jesus, correr para junto do Senhor Jesus. É o Senhor quem fez isso por nós, gentios. Por isso, meus irmãos, Cristo é oferecido a todos os povos. O profeta está testemunhando isso. O Messias que virá é o príncipe governador de todos os povos. Ele foi reconhecido como rei dos judeus. Mas como rei dos judeus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Príncipe governador dos povos. Meus irmãos, dentro do que nós precisamos crer com relação a Cristo, conforme a proposta reformada que entende as Escrituras e os Evangelhos, nós precisamos de crer em Cristo, mediador e redentor, como profeta, sacerdote e rei. Você precisa entender isso. Eu sei que os que vêm de outras igrejas, que não têm esse viés reformado, que não tem uma confissão reformada, talvez nunca tenham ouvido isso. Mas isto é essencial. No Evangelho da Graça, nós precisamos crer que Cristo, como Redentor, único mediador, Salvador do mundo, é profeta, sacerdote e rei. Você precisa crer em Cristo assim. O que é profeta? Profeta, porque ele é o profeta anunciado por Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés diz: surgirá um profeta do meio de vós, semelhante a mim. A ele ouvi. Ele está se referindo a Cristo. A ele ouvi, quer dizer, ele virá trazendo a revelação final, total, plena, completa e poderosa de Deus, a revelação de Deus. É por isso que Hebreus diz: tendo outrora Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Então ele é o profeta que trouxe a revelação final. É precioso quando a mulher samaritana diz assim: vejo que tu és profeta, e que virá o Messias. E quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Veja, aquela mulher samaritana cria conforme a tradição dos judeus de que viria sim o Messias e que ele ensinaria todas as coisas. Esse ensinar todas as coisas é trazer
a palavra final da revelação. Porque Daniel havia dito que o ungido iria selar a profecia. Então ela sabia disso. Quando ela diz isso para o Senhor, qual foi a resposta do Senhor? Eu sou, eu que falo contigo. Eu sou esse profeta, eu sou esse profeta, eu trouxe a revelação. Eu vim do seio do Pai. E sou a exata expressão de Deus. E tenho comigo a revelação. Ele está se referindo à palavra de Deus. A palavra está na boca do Senhor. Ele disse para os seus discípulos, o Espírito Santo vai lhes fazer lembrar tudo o que eu disse. E disse tão claro a respeito da sua função trinitariana, porque a Trindade tem funções específicas, e a função de Cristo era trazer a revelação final. Não o Espírito, não é o Espírito. Por isso ele diz, por isso o Espírito não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido de mim, porque eu sou profeta. Eu é que tenho que trazer essa revelação. Ele foi assunto aos céus e o Espírito Santo foi revelando aos apóstolos a palavra de Cristo. E eles foram registrando, pela inspiração do Espírito Santo, a palavra de Cristo. Então ele é o profeta. É um profeta que, embora tenha trazido a revelação que foi registrada e está aqui à nossa disposição, mas ele não descansou do seu ofício. Ele está nos céus e está aqui agora, por minha instrumentalidade, falando. Porque quando um pregador fala de acordo com as Escrituras, é Cristo mesmo quem fala. Por isso ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quando pregada. É interessante isso, porque o apóstolo Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Ou a forma da voz de Cristo se fazer ouvir é pela pregação. Eu acho tão precioso isso, eu quero afirmar isso, porque os irmãos precisam crer que quando vêm para a igreja para ouvir a pregação, vocês virão para ouvir a voz de Cristo. Imagine, eu digo para você, você está cansado, você está pensando, hoje acho que eu não vou à igreja. Aí alguém diz para você, olha, Cristo vai estar lá hoje, especialmente, e vai pregar. Quem vai pregar não é o pregador, não é o reverendo Daniel, não é o Josafá. Cristo vai pregar hoje, ele vai pregar hoje. Imagine você tendo essa afirmação, eu lhe garanto, Cristo vai pregar hoje. Você teria coragem de ficar em casa, ou de fazer qualquer outra coisa, por mais importante que seja, eu não vou perder Cristo falando. Mas eu quero que você compreenda pelas Escrituras que é exatamente isso que acontece quando um pregador fiel à palavra se levanta. É a voz de Cristo que se faz ouvir. Veja Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como vão invocar Cristo? Aquele aqui é Cristo. Como, porém, invocarão Cristo em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Esta não é a melhor tradução. Não. O original está assim. E como crerão aquele a quem
não ouviram. Como crerão naquele a quem não ouviram? É ouvir Cristo, é preciso ouvir Cristo para crer. E isso está de acordo com o que Jesus disse lá em João, no capítulo 6, no capítulo 10, versículo 26, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como? Pela pregação. É ele pregando, ele falando. As ovelhas, pela pregação, ouvem a voz de Cristo. Vocês estão ouvindo a voz de Cristo, a não ser que o que eu estou pregando está contra as Escrituras. Então, não é Cristo. Quando eu pregar algo que não é de acordo com as Escrituras, sou eu pregando. Mas se eu estou pregando de acordo com as Escrituras, é Cristo pregando. Vocês estão ouvindo a voz de Cristo. E isso é muito sério, porque uma coisa é você rejeitar o que falaram a respeito de Cristo. Outra coisa é você rejeitar Cristo mesmo falando. Então, ele é profeta. Ele continua sendo profeta. Ele está ensinando como profeta os seus, a sua igreja, e pregando. Mas ele é rei. O texto aqui diz que ele é príncipe dos povos. E em vários outros lugares é dito que ele é rei. Ele nasceu como rei. Cristo nasceu o rei dos judeus, nasceu em Belém. E Herodes ficou apavorado, porque seria um concorrente. Ele então determinou matar o rei, menino. Os magos vieram, trouxeram seus tesouros para adorar o rei que havia nascido. E de fato ele é rei. Quando na sua morte Pilatos escreveu: "Este é o rei dos judeus", em 3 línguas, os principais dos judeus disseram: não escreva assim, rei dos judeus, diga assim, aqui é o que diz que é rei. E Pilatos diz: o que escrevi. Você pensa que isso foi da vontade dele? Foi Deus quem fez Pilatos escrever assim, para que na humilhação, na sua morte, ali desprezado na cruz, ficasse registrado em 3 línguas para todo tempo, os tempos e gerações. O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Cristo é rei. Na sua soberba, insultando-se mutuamente e achando-se donos e senhores das pessoas, das suas nações. Eles não são nada. Eles não são nada. É Cristo quem reina. Cristo os colocou lá. Cristo os tira e os tirará. Ele quebrará como vaso de oleiro estas nações na sua soberba. Ele é o rei. Ele virá com glória, com cetro nas mãos de ferro para reger as nações. Rei. Príncipe dos povos. Eu dei.
mais um pouquinho, agora para frente, você vai vê-lo como sacerdote. Um apelo de arrependimento urgente com promessa de perdão. 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus irmãos, aqui está um sacerdote fazendo um apelo gracioso ao arrependimento com promessa de perdão. O sacerdote era aquele que intercedia pelos pecados do povo, que fazia primeiro oferta pelos seus próprios pecados e depois fazia oferta pelos pecados de todo o povo. Ele orava, intercedia a Deus em favor dos pecados do povo. Ele punha as mãos sobre a vítima que seria imolada e proferia o nome dos pecados do povo. Adultérios, prostituições, violação da lei, e todos os pecados ele mencionava ali, pondo as mãos sobre a vítima, e depois ele imolava a vítima. Isso era a representação do que Cristo haveria de fazer. Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, eterno, não segundo os homens, mas segundo Deus, sem princípios e sem fim de dias. O sacerdote por excelência, santo e puro de Deus, que não precisou fazer oferta por si mesmo, porque não tinha pecado, mas que se entregou como vítima para fazer oblação, sacrifício de si mesmo em favor do povo de Deus. Ele não só pronunciou os nossos pecados, ele os recebeu sobre si, na sua alma pura. Ele exerceu esse sacerdócio efetivo, único, perene, e mais do que eficaz, em nosso favor. Por isso, ele, hoje, como sumo sacerdote das nossas almas, falando como profeta, mas ao mesmo tempo sacerdote, convida aos pecadores que aqui estão e os que hão ainda de ouvir, onde quer que for, em qualquer lugar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meus irmãos, a primeira coisa tem a ver com urgência. O convite deste sumo sacerdote, o convite de Deus, tem um tempo, tem um limite, enquanto se pode achar. O Senhor já havia dito, este é o ano aceitável do Senhor. Portanto, esta é a hora, é a oportunidade. Todo evangelho deve ser pregado com urgência. O Baxter, falando aos pregadores, aos pastores, diz que nós devemos pregar como homens que estamos morrendo para homens que estão morrendo. Porque o tempo é agora. Essa urgência do evangelho, e a urgência no convite, e ele nos é ensinado por Cristo, por exemplo, na parábola das 10 virgens. As 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Elas todas tomadas do sono. As que eram prudentes trouxeram azeite. As imprudentes não trouxeram. A lâmpada acabou. E então
ouviu-se o grito: eis o noivo! E então elas acordaram, se levantaram, e aí as que estavam, as prudentes, colocaram azeite, e com suas lâmpadas foram ao encontro noivo. As outras, me dê azeite, não vai faltar a nós. E de comprar. E então eles foram comprar, correram para comprar, e as prudentes entraram, o noivo chegou, entraram, e diz a parábola, as portas se fecharam. E então voltaram as outras com azeite. Abre-nos, Senhor, abre-nos. Nunca vos conheci. Isso é ensinado pelo Senhor Jesus. Há um tempo. É urgente. É agora. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Essa mensagem de urgência é ordenada pelo Senhor para que preguemos. Porque é através desta pressão e urgência que os eleitos são despertados. E os que não são eleitos são condenados por sua indulgência. E recusa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um momento em que não o acharão mais. Quer pela morte súbita, que ninguém sabe a hora e o dia em que o Senhor vai nos chamar. Todos estamos muito bem, com saúde, e achamos que vamos atravessar a velhice, que haverá muitas oportunidades. Será? Você pode garantir isso? O velho hino dizendo amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. É legítimo esse chamado urgente. Essa pressão de urgência. É bíblico. Porque Deus usa isso para que os seus eleitos venham. Por isso, não brinque. Não brinque. E outra coisa, Cristo pode voltar a qualquer momento. Não fique aí fazendo continhas e profecias que faltam acontecer. Isso é nada para Deus. Ah, cadê o anticristo? O anticristo pode estar aí. Pela nossa confissão, o anticristo é o Papa. Qualquer Papa pode ser anticristo. Está lá, dizendo blasfêmias, fazendo blasfêmias e coisas que talvez você nem saiba. Cristo pode vir a qualquer momento. A qualquer hora podemos ouvir o grito: eis o noivo! E você, se não estiver preparado, se não buscar efetivamente o Senhor, vai ficar. Não pense que vai ficar aqui mais 7 anos e depois talvez tenha outra oportunidade. Nada disso. Cristo vem no último dia. No último dia, ele reunirá a sua igreja num santo e glorioso arrebatamento e destruirá os ímpios, os lançará no lago que arde com fogo e enxofre. Os ímpios ressuscitarão com seu corpo de vergonha e os que estiverem vivos vão se unir a eles para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre e vão pagar no corpo o que fizeram contra Deus e a rejeição do Evangelho. Serão banidos da face do Senhor, como diz em Tessalonicenses.
Por isso é hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por que protelar? E invocai-o enquanto está perto. Enquanto está perto. E está perto para salvar. E está perto graciosamente para salvar. O triste é tê-lo perto para julgar. O puritano ensinou, as pessoas pensam, né, quando forem para o inferno, que elas terão a presença do diabo lá, as atormentando com o tridente, assando no fogo, gritando, e o diabo ali. Tudo errado. Primeiro que quem vai assar mais é o próprio diabo que vai ser assado, que vai sofrer no mais profundo do inferno. Ele não vai assar ninguém não, ele vai ser assado. E sabe quem vai assar? E sabe quem vai atormentar? E sabe quem vai ser o tormento no inferno? Deus! As pessoas pensam, Deus está em toda parte, menos no inferno. Leve engano, ele está no inferno e é ele quem exerce seu juízo apavorante, horroroso, àqueles que estão no inferno. É por isso que a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é vingador. Minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, enquanto está perto, para salvar, gracioso, para perdoar, é agora. Senão você vai tê-lo perto para sofrer seu juízo, sua vingança, sua condenação. E agora que está oferecido é o sangue do Senhor que nos livra da ira vindoura. Enquanto se pode achar. Porque pensam assim, bom, se eu sou eleito, então Deus vem me buscar e vai me salvar. Se eu não sou eleito, então não adianta, eu não sou eleito mesmo, vou para o inferno. Mas a palavra de Deus está dizendo, buscar-me-eis e me achareis. Quer dizer que um eleito, se é um eleito, vai buscar. Vai buscar. Aliás, esta é uma característica e um sinal de que ele é eleito. Ele vai buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai enquanto está perto. Nós ouvimos. Também a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus em Mateus 7 diz, quem busca, acha. Por isso, não fique com esse pensamento não. Comece a buscar. Comece a buscar. Leia a palavra de Deus. Ore todos os dias, clame a Deus. Rogue pela sua salvação. Busque-o. Senhor, eu preciso de ti. Revela-te a mim, Senhor, como salvador da minha alma. Senhor, salva-me. Abre os meus olhos. Quero compreender a tua lei. Senhor, salva-me. Ore ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não ouve a pecadores. Sabe o que quer dizer isso? Deus não ouve outra oração de miseráveis pecadores ímpios que não são salvos, senão esta, salva-me. Converte-me. Dá-me arrependimento.
Fé para crer em ti. Essa é a oração que Deus ouve dos ímpios. O resto, oh, abençoa meus filhinhos, abençoa minha mãe, abençoa meu trabalho, abençoa... Não ouve nada, 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 nada disso. Deus não ouve a pecadores, ímpios. Oração de ímpio não vale nada. A única oração que Deus ouve de ímpio é: salva-me, Senhor, dá-me arrependimento, livra-me do inferno, abre meus olhos para crer em Cristo, dá-me fé, arrependimento, salva-me. Esta oração Deus ouve. Então busque a Deus, reclame ao Senhor. Eu não sei como está a sua vida, mas você sabe. O Espírito Santo também sabe. E ele comunica com cada coração de como está a sua vida. Com os seus filhos, diz a Bíblia, que ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mas com aqueles que ainda não nasceram de novo, o Espírito Santo atormenta. O Espírito Santo tira a paz. O Espírito Santo tira a tranquilidade. O Espírito Santo faz com que fiquem preocupados, atormentados. É o que os puritanos chamavam de, Romanos 8,15, a escravidão do Espírito. Que muitos pensam que é Satanás. Não é não. É o Espírito Santo mesmo, tirando a paz e escravizando até que a pessoa, convencida do seu pecado, se humilha, se arrepende e busca a Cristo de todo o coração. O texto termina dizendo: buscai ao Senhor, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que muito perdoará. Sabe o que quer dizer muito perdoará? Que não tem pecado que Deus não perdoe, a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado para a morte. O resto, todos os outros pecados, por piores que sejam, Ele perdoa. Semana passada, ouvi de uma jovem que, angustiada, em lágrimas, cometeu o aborto. E então, esse é um tormento que a persegue. E o único que pode tirar esse tormento pelo assassinato de seu filhinho é aquele que muito perdoará. Só Cristo pode perdoar. Ele muito perdoará. Não importa quão terrível e hediondo foi o pecado, Ele perdoa. Eu só me lembro de Manassés. A Bíblia descreve a vida de pecado de Manassés. Eu não sei se eu já ouvi alguma descrição, mesmo Hitler ou qualquer outro, que chegue ao pé de Manassés, que encheu toda Jerusalém de sangue, diz o texto. Ele era necromante, invocava esses espíritos. Ele profanou de propósito o templo do Senhor, construiu uma coluna desses deuses no templo onde Deus havia colocado o seu nome. Ele zombou de Deus. Ele fez tudo o que você possa imaginar de horrível, de propósito, contra Deus, para profanar o nome de Deus. Você lê as páginas, fica horrorizado. Até que ponto alguém pode chegar cometendo maldades diante de Deus? De repente você vê que ele foi vencido pelos seus inimigos e levado
por ganchos. Aí você diz, toma. Né? A Bíblia diz, o teu pecado te achará. Te achou, infeliz. Agora vai. Morra na masmorra. Apodreça lá. Isso somos nós, né? Mas Deus não. O infeliz, eu diria talvez feliz, pela graça e misericórdia de Deus, se ajeita na podridão daquela masmorra e diz, ó Deus dos meus pais, tem misericórdia de mim. Aí você continua lendo e diz, não é possível. Deus o perdoou. Deus o tirou de lá e devolveu ao trono. Como os inimigos puderam deixar que ele saísse de lá para ser rei de novo, no trono? Um inimigo. Só um milagre de Deus. Deus restaurou Manassés. E o converteu mesmo, porque você começa a ler, ele tira todas aquelas misérias, ele vai limpando e ele vai mudando, tirando as coisas. Deus mudou o coração de Manassés. E eu creio que isso está registrado para que os irmãos possam mensurar ou tentar mensurar o tamanho da graça e da misericórdia de Deus e o que significa muito perdoará. Nenhum de vocês aqui chega aos pés de Manassés, com toda a podridão e miséria. Esse é o exemplo do velho. E o exemplo do novo é Paulo. Você não... Olha, é triste você parar para estudar o que Saulo fez com a igreja e com os crentes. Ele torturava, matava, obrigava a blasfemar, perseguia de forma horrorosa, era cheio de ódio. Ele nem pôde ver a manifestação da graça no rosto de Estevão, que parecia como um anjo. Vai dando as vestes. Foi para Damasco, cheio de ódio, com cartas. E ele está pensando, vou matar, vou matar. Torturar essa gente do caminho, imunda! Gente imunda, eu vou matar! Você pode imaginar que é Paulo fazendo isso? Mas foi assim. Até que Deus se manifesta de forma graciosa, como luz, e ele cai ao chão, seus olhos cozinharam, e eles ouviram a meiga voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões da morte. Bastou isso. Seu coração se derreteu. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele perseguia a igreja, mas era o corpo de Cristo. Ele perseguia Cristo. E o levaram lá para a cidade de Damasco. E ficou lá em angústia, em tormentos de alma. E o Espírito Santo moendo, moendo, moendo. Até que Deus se manifesta a Ananias e diz: vai lá, rua tal, número tal. Está lá um homem chamado Saulo. Ore por ele, para que ele volte a ver, porque ele é meu escolhido.
Será muito importante para ser testemunha entre reis e muitos. Ananias não pôde acreditar. E eu acho que eu também. Peraí, senhor. Peraí, senhor. Esse homem é uma praga. O senhor quer que eu vá lá? E o Senhor insiste, sabendo do coração tão incrédulo como o nosso. Porque é sempre realmente estranho e difícil para nós ver a atitude amorosa de Deus quando deveria ser de justiça e de juízo. Lá vai Ananias, ora por Paulo. O Senhor que te apareceu no caminho me mandou vir aqui, Saulo. Sou Ananias, servo do Senhor. Pediu que eu orasse por você. Por tua mão sobre a cabeça dele. As escamas caíram. Ele voltou a ver. Se levantou. Foi batizado. Passou a ser servo do Senhor. Coração puro, perdoado, limpo. Todos os seus crimes, todas as suas misérias foram limpas e lavados. Ele foi muito perdoado. Então, o que você está esperando? Ele está perto. É o perdoador por excelência. Ele é especialista em perdoar. Há um texto na palavra de Deus que diz que ele tem prazer em exercer a sua misericórdia. Então não demore. Venha. Venha Cristo. Venha hoje. Venha já. Esse é o convite da graça. Vinde às águas. Vinde banquetear com o Senhor, sem dinheiro, sem preço. Venha para ser perdoado, lavado no sangue remidor de Cristo. Venha para ser seu servo. Venha para viver exclusivamente para Ele. Para servi-lo até o dia final. Que o Senhor nos abençoe. Amém.